Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje, teremos 3 relatos sobre estradas isoladas. Meu nome é Marcelo e eu sou motorista de frete há 20 anos. Trabalho no interior de Pernambuco, fazendo cargas entre Recife e cidades menores. Recebi um telefonema oferecendo o dobro para fazer uma mudança urgente até uma casa em Gravatá. E aceitei sem pensar muito. Chamei meu primo Fernando para me ajudar. E saímos de Recife à tarde, pegando a Ladeira Velha, uma estrada de calçamento, estreita, cercada de mata fechada, que eu conhecia bem. Por volta das 8 da noite, a neblina desceu como uma cortina branca. O farol do caminhão batia nela e voltava na minha cara. Subia em segunda marcha, quando o ponteiro da temperatura foi para o vermelho. A mangueira do radiador estourou e o motor morreu ali no meio daquele nada, naquela escuridão total. Deixei Fernando na cabine e desci para ver o estrago. Eu abria o capô quando comecei a sentir um cheiro muito específico. Era perfume doce, extremamente forte. Aquele aroma de dama da noite que vovó plantava em jardim. Apontei a lanterna para o barranco e a vi. Estava parada, bem na beira da estrada, imóvel, sob a chuva torrencial. Usava um vestido branco, de renda, muito antigo. Mas o pior era o rosto. Era cadavérico, pálido, como um defunto. E ela simplesmente me encarava fixamente sem piscar. Gritei, perguntando se ela precisava de ajuda. E ela virou muito lentamente para mim. A lanterna começou a falhar, piscando, e ela começou a caminhar rápido em minha direção. O pânico era puro. Entrei correndo no caminhão, gritei para Fernando acordar e sair dali. Liguei o motor com dificuldade e começamos a subir a serra novamente, patinando. Pelo espelho retrovisor, a vi parada no meio da estrada, com aquele rosto cadavérico iluminado pela luz vermelha. Mas então ela começou a andar, caminhar em uma velocidade impossível, porque o caminhão ia a 20 quilômetros por hora e ela vinha atrás, mantendo uma distância constante, com passos absolutamente calmos. Aquela perseguição durou uma eternidade. Depois de 500 metros, avistei uma porteira e joguei o caminhão para a beirada, buzinando desesperadamente. Um caseiro apareceu com a lanterna e expliquei tudo tremendo. Sua expressão mudou de raiva para pânico. Ele perguntou se eu tinha visto a mulher de branco, aquela que carrega aquele cheiro de dama da noite. Confirmei que sim, e ele mandou eu entrar rápido na porteira que ele fecharia. Tranquilamente, como quem faz aquilo todos os dias, ele colocou um cadeado pesado naquela porteira. Dentro de casa, me contou que aquela mulher morreu fazendo 50 anos. Morreu naquela curva, esperando o marido voltar de viagem. Ela fica ali toda noite, esperando todo o caminhão barulhento.
acreditando que é finalmente o marido retornando. Muitos motoristas, assustados, perdem o controle e caem da serra. Ele nos deixou dormir no chão da sala a noite toda, até o sol nascer. Enquanto estava escuro e enquanto aquele cheiro de flor permanece no ar, ele não abriria aquela porteira por nada. Desde aquele dia, nunca mais aceitei um frete para aquela região durante a noite. Aquilo foi a pior experiência que eu tive em 20 anos dirigindo essas estradas. A gente sabe quando vê algo que não deveria existir. Segundo relato, meu nome é Júlio e trabalho há 17 anos com manutenção de linhas de eletricidade no interior do Mato Grosso. Sou eletricista especializado em alta tensão e passo a maior parte do meu tempo subindo em postes nas estradas do interior, consertando fiação, trocando isoladores e fazendo inspeção de cabos. É um trabalho perigoso, mas é o que eu sei fazer e que paga as minhas contas. A maioria das pessoas não pensa no trabalho desses caras, que mexem com eletricidade altas nos postes. Mas é um trabalho que exige respeito, porque você está lidando com algo que pode te matar em segundos. Recebi uma chamada da empresa em uma quinta-feira de manhã, avisando que havia um problema na linha 47, uma que passa por uma região bem afastada do estado, entre duas cidades pequenas. A linha estava apresentando oscilações estranhas, quedas de tensão intermitentes que não batiam com os parâmetros normais. Peguei meu caminhão, equipamento, meu colega de trabalho Rogério foi comigo, porque o trajeto era longo e a gente sempre trabalha em dupla nessas inspeções. Saímos cedo, fazendo mais de 2 horas de estrada de terra para chegar até aquele trecho específico. A região é basicamente mata fechada dos dois lados. Uma caatinga que vira cerrado conforme você sobe em latitude. Não tem quase ninguém vivendo ali. Apenas alguns fazendeiros espalhados e as estradas que cortam aquilo tudo. Chegamos no poste número 47 por volta do meio-dia. Era um poste de concreto cinzento, como milhões de outros. Nada de especial à primeira vista. Mas Rogério foi o primeiro a notar que havia algo diferente. Na base do poste, bem no chão, havia marcas muito estranhas, muito antigas, como se alguém tivesse queimado aquele pé de poste repetidamente ao longo do tempo. Eu subi para fazer a inspeção dos cabos e da fiação. Rogério ficou embaixo, anotando os dados que eu gritava para ele. Conforme eu subia aquele poste, usando o meu cinto de segurança e meus equipamentos, começava a sentir algo estranho, um formigamento na pele que não era normal, aquele tipo de sensação que você sente quando você está perto de algo energizado, mas muito mais intenso do que deveria ser. Quando cheguei no topo, consegui fazer a inspeção e realmente havia um problema. Um cabo que estava descascado e prestes a causar um curto permanente. Levei umas 2 horas para consertar tudo aquilo, e conforme eu trabalhava lá em cima, eu sentia aquela sensação de formigamento aumentando.
mas eu atribuía ao trabalho mesmo, à energia dos cabos. Quando desci, Rogério comentou que tinha escutado algo estranho. Enquanto eu estava lá em cima, ele tinha ouvido um barulho como se alguém estivesse gritando. Um grito distante, que parecia vir de dentro da mata. Achei que fosse algum animal, um grito de bicho mesmo, e seguimos com a inspeção da próxima seção da linha. Voltamos para o caminhão e dirigimos alguns quilômetros adiante para ver o resto do trecho. No caminho de volta, passamos perto de uma pequena vila abandonada. Apenas 3 casas de madeira que tinham sido deixadas para trás, quando a população se mudou para cidades maiores. Uma delas estava praticamente caída, mas ainda tinha resquícios de tinta vermelha nas paredes. Naquela noite, paramos em um pequeno hotel na cidade mais próxima. Dormimos cedo, porque tínhamos que voltar no dia seguinte para fazer o encerramento da manutenção. Mas quando acordei na madrugada, por volta das 3 da manhã, comecei a ter uns sonhos muito estranhos. Sonhei que eu estava em cima do poste 47, mas o poste era muito mais alto, infinitamente alto. E quanto mais eu subia, mais eu sentia os cabos me puxando para longe do poste. Era como se os cabos tivessem vontade própria. E havia alguém gritando lá embaixo. Um grito desesperado que eu não conseguia entender. Acordei encharcado de suor. Acordei Rogério e contei o sonho. Ele ficou quieto ouvindo. E depois disse algo que gelou meu sangue. Ele também tinha tido um sonho muito parecido. Ele tinha sonhado que alguém estava na base daquele poste, queimando alguma coisa, gritando, e aquelas queimaduras que a gente tinha visto durante o dia eram consequências disso. Ficamos acordados, conversando até o amanhecer. Alguns presságios a gente sente e não consegue ignorar. Decidimos voltar cedo para o poste e fazer uma verificação mais cuidadosa. Quando voltamos ao poste 47, a primeira coisa que fizemos foi perguntar na vila mais próxima se havia alguma história associada àquele poste específico. A vila era pequena, apenas algumas casas, e encontramos um senhor idoso que trabalhava em um bar local. Ele ficou muito pálido quando mencionamos aquele poste. Ele nos contou que alguns anos atrás, um rapaz tinha tentado roubar a fiação de cobre daquele trecho para vender. Aparentemente, ele trepou no poste 47 durante a noite, mas alguma coisa deu errado. Talvez ele tivesse tocado em alguma linha ativa por engano, ou simplesmente perdido o equilíbrio. O fato é que ele caiu, mas não morreu na queda. Ele caiu sobre a base do poste e começou a queimar vivo. O corpo foi encontrado no dia seguinte, já completamente carbonizado. O velho disse que todo ano, especialmente nessa época, pessoas reportavam barulhos estranhos naquele poste. Gritos, sons que pareciam alguém chamando por ajuda, sensações de formigamento muito intensas. Alguns eletricistas recusavam trabalhar naquele trecho. Outros diziam que viam, nos picos de formigamento, uma sombra subindo no poste durante a madrugada. Rogério e eu nos olhamos sem dizer nada.
Voltamos para o caminho em silêncio absoluto. Voltamos para o caminhão em silêncio absoluto. Não completamos a inspeção. Relatamos para a empresa que o poste estava bem, que o problema tinha sido resolvido. E nós fomos embora daquela região. Desde aquele dia, toda vez que preciso fazer inspeção em postes isolados, aquela história fica comigo. E sinceramente, nunca mais subi em um poste de madrugada. Você trabalha com eletricidade o tempo todo? Você sabe tecnicamente o que é possível e o que não é. Mas tem coisas que você experimenta que desafiam toda a sua lógica. Aquele poste tinha algo que não deveria estar lá. E até hoje eu não consigo explicar o que era. Terceiro relato. Meu nome é Antônio e sou vendedor ambulante há 3 anos. Trabalho com artigos de mercearia, doces caseiros, utensílios de cozinha, essas coisas que você vende direto para as pessoas em pequenas cidades e vilas do interior de Tocantins. Tenho uma van antiga cheia de prateleiras e produtos e passo a maior parte do meu tempo dirigindo por estradas de terra, parando em cidades pequenas, onde os comerciantes locais gostam de comprar meus produtos com desconto. É uma vida de viajante solitário, mas é o que eu conheço. Saí de Palmas em um domingo de manhã, com a van carregada de estoque novo. Meu trajeto era ir até uma cidade chamada Paraíso, no Tocantins, que fica a umas 4 horas de carro. Geralmente, eu paro em 2 ou 3 vilas no caminho para vender alguma coisa e ganhar para o combustível de volta. Por volta do meio da tarde, já estava na BR-263 e passei por uma vila que não reconhecia. Ela não estava na minha rota usual. Segundo o GPS, eu tinha saído do caminho em uns 20 quilômetros. Mas como estava passando bem ali, resolvi tentar vender algo. A vila era pequena, talvez umas 30 casas no máximo, todas de alvenaria simples e bem conservadas. O que me chamou a atenção é que eu não tinha praticamente ninguém na rua. Num domingo, você esperaria encontrar pessoas, crianças brincando, movimento, mas aquilo estava absolutamente vazio. As casas tinham as portas fechadas, as janelas fechadas também. Era estranho. Estacionei a van em um espaço aberto que tinha no centro e saí com alguns produtos para oferecer. Uma mulher apareceu em uma porta. Ela era jovem, talvez 30 anos, mas tinha um olhar muito vago, como se estivesse olhando para algo que eu não podia ver. Ofereci alguns doces caseiros, ela comprou 3 potes, sem negociar o preço, sem fazer pergunta, sem conversa. Apenas comprou e entrou novamente em casa. O mesmo aconteceu com os próximos moradores que apareceram. Eles saíam de casa, compravam alguma coisa, pagavam o preço que eu pedia e voltavam para dentro. Ninguém falava muito. Ninguém fazia perguntas sobre os produtos. Era como se eles estivessem em transe. Aquela atmosfera toda me deixava desconfortável. Mas eu estava ganhando dinheiro, então decidi ficar ali mais tempo. Comecei a notar algo muito estranho, conforme o tempo passava.
Todas as pessoas que compravam algo meu tinham exatamente o mesmo olhar vago. Todas pareciam vendo algo distante. E mais ainda, todas as mulheres que apareciam estavam usando um tipo de colana específica. Um colar de miçanga branca e preto que parecia ser feito à mão. Não era algo que você compraria em loja. Era algo ritual. Comecei a me sentir muito desconfortável. Peguei meu dinheiro, voltei para a van e resolvi sair dali. Quando estava saindo, uma criança apareceu na minha frente. Um menino pequeno, talvez uns 8 anos, que veio correndo na minha direção, gritando que eu não conseguia entender direito. Ele estava gritando algo como: "Não vá, não vá, ele quer". Tentei falar com a criança, mas uma mulher, que presumi ser a mãe, apareceu na porta mais próxima e chamou a criança de volta, com uma voz que não era normal. Não era agressiva, mas era como se ela estivesse chamando um cachorro. A criança obedeceu mecanicamente. Saí dali em velocidade, voltei para a BR e continuei meu trajeto para Paraíso. Enquanto dirigia, eu não conseguia tirar da cabeça aquela vista estranha, aquele olhar vago em todos os rostos, aquele ritual que parecia estar acontecendo, aquele menino gritando para eu não ir. Continuei dirigindo normalmente até chegar em Paraíso por volta das 7 da noite. Fiz as minhas vendas, dormi em um hotel e no dia seguinte voltei para Palmas, pela mesma rota, esperando passar por aquela vila novamente, para tentar entender melhor. Mas quando cheguei no quilômetro 284, onde a vila deveria estar, não havia nada. Nada além de mata fechada dos dois lados da estrada. Procurei qualquer sinal de habitação, qualquer rastro daquele, e não encontrei nada. Perguntei para várias pessoas em Palmas sobre uma vila com aquele nome, aquele tamanho, aquela descrição. Ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar. O que me assusta de verdade é que comecei a ter sonhos estranhos depois daquele dia. Sonhos onde aquele menino aparecia me chamando, me pedindo desculpas, dizendo que eles não conseguiram me levar porque eu tinha saído rápido demais. E o mais perturbador ainda, comecei a notar que sempre que vou para aquela região, meu GPS apresenta falhas. E em 2 ocasiões diferentes, pessoas diferentes me disseram que viram uma vila que aparecia e desaparecia da estrada, sempre no mesmo quilômetro. Desde então, nunca mais passei por aquele trecho da BR, peguei outra rota, mais longa, mais cara, mas que me mantém longe daquele lugar. Existem coisas nas estradas do interior que não estão nos mapas, que não estão registradas em nenhum lugar. E tem coisas que tentam puxar você para dentro delas. Aquele menino tentou me avisar. Eu só espero nunca mais encontrar com aquilo tudo.